Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina, jovens e adultos. Você já sabe, neste trimestre estamos tendo o privilégio de estudar dois livros bíblicos muito importantes. Efésios, na lição de adultos, e Levítico, na lição de jovens. A lição de jovens desta semana trata sobre o tema da saúde, do estilo de vida aqui em Levítico. Fala sobre Levítico 11, as leis dietéticas na Bíblia. E eu vou deixar para você aqui uma indicação. Vou colocar aqui na descrição deste vídeo dois links. Um link para live que eu fiz, uma gravação, um vídeo mais extenso sobre todo o livro de Levítico. Eu entrevistei um professor de teologia do NASP, especialista em Antigo Testamento. E essa semana, já que estamos estudando o tema da saúde em Levítico, eu coloquei ali um corte desse vídeo. Também vou colocar aqui o link para você, em que nós falamos então sobre o tema das leis dietéticas, da importância que o livro de Levítico e a Bíblia em si dá ao tema da saúde. Obviamente que é para que nós tenhamos uma mente mais clara, possamos adorar a Deus melhor do que se não tivéssemos essa clareza mental, essa saúde. Deus quer que tenhamos saúde integral, saúde física, mental e espiritual. E na Bíblia encontramos muitas recomendações a esse respeito. Interessante que, mais uma vez, podemos ver aí uma coincidência, né? Porque a lição de adultos tem como tema Vivendo com Sabedoria. E é inevitável, quando falamos em sabedoria, passar pelo tema da saúde, passar pelo tema da alimentação correta, de prática de exercícios físicos, porque isso também envolve sabedoria, inteligência, clareza mental. A lição de adultos, então fica aqui essa recomendação, né? Vou deixar aqui na descrição esses vídeos para você que está estudando essa ótima lição do jovem sobre Levítico, ter aí um conteúdo complementar. Aliás, falando em conteúdo complementar, nós temos o site da lição dos jovens, que é contextobiblico.com.br. Contexto, você sabe, com M, né? Porque aqui nós fazemos uma brincadeira com a palavra. Você tem que viver com o texto bíblico na sua vida e também entender o texto no seu contexto. Então, contexto com M, contextobiblico.com.br. Toda semana nós postamos ali podcasts, textos complementares, as tirinhas de cada semana. Acesse ali, conheça o site e aproveite os conteúdos que estão à disposição. Lição de adultos tem aqui como ilustração um homem segurando uma ampulheta, porque realmente um dos focos da lição é justamente o pedido que Paulo faz a Deus para que ele nos ajude a contar, a administrar bem o nosso tempo. Versos para memorizar, Efésios 5, 15 a 17, na verdade são aqui 3 versos, né, para nós memorizarmos e que dão a tônica da lição. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Só aqui já poderíamos ficar um bom tempo conversando, né, sobre o que Paulo diz nesses 3 versos aqui. Cuidar da maneira como nós vivemos, viver de maneira sábia, aproveitar bem o nosso tempo, quanto tempo é desperdiçado em coisas sem sentido, e não ser insensatos, mas procurar compreender a vontade de Deus. Qual é a vontade do Senhor? Se nós conhecermos a vontade do Senhor e colocarmos essa vontade dele em nossa vida, em prática em nossa vida, estaremos vivendo como sábios. Do contrário, vivendo em desconformidade com a vontade do Criador, é viver como insensatos. Porque Deus sabe como nós devemos viver. Deus sabe o melhor para a nossa vida. Viver ao contrário do que Deus ensina em sua palavra realmente é total falta de sabedoria, total insensatez. O texto completo aqui que nós lemos nessa semana para estudar a lição é Efésios 5, verso 1 até o 20. Eu vou ler com você todo esse trecho aqui, porque tem muita coisa importante aqui realmente. E seria bom que você também tomasse um tempo para ler esses 20 versos de uma só assentada, como se diz, né? Pedindo a Deus que Ele ajude você a incorporar à sua vida esses princípios, essas verdades que estão aqui nesses 20 versos. Vamos ler? Se você tem aí a sua Bíblia, pegue-a comigo e leiamos juntos aqui Efésios capítulo 5, versos 1 a 20. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor,
como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Já começa aqui esse trecho da carta de Paulo aos Efésios falando do grande alvo do cristão, que é viver como Deus. E Deus mostrou como Ele é em Jesus aqui na Terra. Portanto, nós temos que ler a Bíblia, nos familiarizar com a vida de Jesus e pedir que Deus, que o Espírito Santo nos ajude a viver imitando Jesus. Essa é a forma mais sábia de se viver, imitando Jesus. 3. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, quanto mais vividas, né? Como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Quantas pessoas têm descuidado de sua linguagem? Falam palavrões, falam coisas indecentes, bobagens. A linguagem do cristão não deve ser assim. O nosso falar deve se caracterizar por uma linguagem nobre, que aponta para o nosso Deus, que testemunha dele. Veja só, que a imoralidade sexual, a impureza e a avareza sequer se nomeiem entre vocês. Quanto mais, repito, praticar essas coisas, não é verdade? Não usar linguagem grosseira, que a nossa linguagem seja temperada pelo Espírito Santo, seja sempre mansa, seja edificante. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Disso que eu acabei de ler para você aqui, né? Olha só, antes disso ainda, ó, fiquem sabendo disto, verso 5. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Então, se a sua vida tem se caracterizado pela imoralidade, pela impureza, pela avareza, em nome de Jesus, mude de caminho. Saia disso. Por quê? Porque aqueles que vivem conscientemente na prática desses pecados não vão herdar o reino de Deus. E aí no verso 6 diz, não se deixem enganar com palavras vazias. Eu penso que palavras vazias são aquelas que são muito bonitinhas, vêm assim numa embalagem interessante, mas que não levam a nada, que induzem até ao pecado, que não estão baseadas na palavra de Deus, palavras vazias, que levam as pessoas à desobediência. Como, por exemplo, alguns que dizem que não é pecado aquilo que Deus revela em sua Bíblia como sendo pecado. Como aqueles que dizem que não importa o que você crê, o que você faça ou deixe de fazer, Deus não vai condenar você por isso. Enfim, tem tantas palavras vazias sendo ditas hoje em dia, na verdade, por um falso cristianismo até, que apresenta Deus como alguém condescendente, que não se ira contra o pecado, que não vai punir os pecadores que se apegam ao pecado. Palavras vazias, cuidado com isso, viu? Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas. De novo, Paulo aqui fala para pessoas que haviam estado nesse mundo de pecado, mas que aceitaram Jesus e foram transformadas. Vocês viviam nas trevas, mas agora são luz no Senhor. Há poder em Deus para transformar todo tipo de pecador. Há poder em Deus para transformar aqueles que eram impuros, aqueles que praticavam imoralidade sexual, aqueles que eram avarentos, aqueles que usavam linguagem grosseira, aqueles que falavam palavrões. Há poder em Deus para transformar um pecador nas trevas em alguém que vive na luz. Creia nesse Deus que transforma as pessoas. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Olha que interessante, as três coisas que Paulo menciona aqui como uma vida justa, uma vida na luz. É alguém que vive em bondade, portanto ele é bondoso para com as pessoas, ele ama as pessoas, ele quer o bem delas, especialmente a salvação delas. Justiça, justiça é o que é correto. Justiça, na verdade, é o próprio Jesus, né? O Senhor, justiça nossa. É uma vida de retidão, de santidade. Essas pessoas que aceitaram a Jesus e vivem na luz, vivem em justiça e vivem na verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, se a pessoa quer andar na luz, quer ter uma vida correta, ela tem que viver
em Cristo e na Bíblia. Precisa conhecer muito bem a verdade que liberta, que é a palavra de Deus, e assim ela estará no caminho certo. Numa sociedade pós-moderna que minimiza a importância da verdade, ou até diz que não existem verdades absolutas, o cristão tem uma visão de mundo totalmente diferente. Para nós existe verdade absoluta, e ela é Jesus. E Jesus é descrito na Bíblia, portanto a Bíblia é a verdade absoluta. Então quando diz assim, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, nós precisamos conhecer a palavra dele, que é a verdade. Ali nós encontramos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então o grande esforço que um cristão deve empreender todos os dias, além de orar a Deus, de manter comunhão com Ele, é de estudar a Bíblia Sagrada, para conhecer a verdade revelada de Deus aqui nesse livro e pedir a Deus que lhe dê poder para viver de acordo com essa verdade que ele está descobrindo na palavra. E aí vem o verso 11, que eu acho fantástico e é uma das grandes diretrizes que eu assumo para a minha vida. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, ou, noutra versão, denunciá-las. Veja só, não aceitar as obras do pecado, não aceitar as práticas pecaminosas que há neste mundo, mas, pelo contrário, reprová-las, denunciá-las, pregar sobre isso, para que os pecadores possam entender qual é a vontade de Deus e, se desejarem, se arrepender do que fazem e buscar o perdão de Jesus. Não podemos nos calar quando vemos injustiças, quando vemos práticas pecaminosas destruindo pessoas. Se nos calarmos, nós seríamos realmente pessoas que não amam, que não buscam o bem dos outros. Se nós sabemos que um caminho leva à destruição e não advertirmos as pessoas que estão nesse caminho, nós seremos o quê? Nós estaremos com isso demonstrando que não amamos aquelas pessoas. Portanto, nós precisamos com amor, com respeito, mas com firmeza e com convicção, denunciar as obras pecaminosas que se praticam nesse mundo. Ou seja, aquilo que sempre dizemos, né? Amar o pecador e odiar o pecado. Amar o pecador e por isso mesmo adverti-lo quanto ao seu caminho pecaminoso. Aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Viver em pecado é viver morto, morto em vida. Mas quando a luz de Deus nos ilumina e quando Jesus vem ao coração e à mente e nos liberta, nós acordamos, nós despertamos essa morte espiritual. Isso é a conversão. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveitar bem o tempo, remir o tempo, como dizem outras versões mais antigas, né? Aproveitar bem o tempo é fazer coisas que edificam, é investir tempo naquilo que é o mais importante: Deus, família, relacionamentos, missão, pregação do Evangelho. Dedicar tempo para leituras que edificam, para assistir coisas que não nos levam para a degradação. Não perder tempo porque a vida é tão curta, não é verdade? Nós precisamos pedir que Deus nos dê sabedoria realmente para saber aproveitar o tempo. O tempo passa voando, passa muito rápido. E não sei como tem pessoas que têm coragem de desperdiçar isso que é tão precioso, o tempo. Eu gosto de conversar com pessoas idosas, gosto de entrevistar pessoas assim, com a idade avançada. E geralmente quando converso com essas pessoas, eu percebo um padrão. Elas se dão conta, e já visitei também pessoas no leito de morte, pessoas em estado terminal, e percebo, né, quando as visito, quando oro com elas, quando faço a unção ali como pastor, que o mais precioso para essas pessoas realmente é o tempo que elas dedicaram para a sua comunhão com Deus e com a família, com o cônjuge, com os filhos. Por que esperar o fim da vida para nos dar conta de que o mais importante é o que está aqui agora, do nosso lado, pertinho de nós? Nossos parentes, nossos amigos, nosso relacionamento com Deus. Não espere a idade avançada chegar para se dar conta de que isso é o mais importante. Faça isso agora. Invista agora no que é o mais importante. E não perca tempo com coisas vazias. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão.
mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo compara aqui, de um lado, a embriaguez, que entorpece os pensamentos, que leva ao pecado, que leva à devassidão, com a sobriedade que vem por uma vida dedicada ao Senhor, pela presença do Espírito na vida. Então ele condena aqui o consumo do álcool e compara isso, né, com a sobriedade. E de fato hoje sabemos, né, por muitas pesquisas, que não existe nem dose segura para consumir quando o assunto é álcool, né? Publiquei na revista Vida e Saúde faz alguns anos uma matéria de capa com base em pesquisas feitas em 165 países, mostrando que nenhuma dose de álcool é saudável, é segura, melhor dizendo, porque o metabolismo, a metabolização do álcool é cancerígena. Então, quando a Bíblia condena o consumo de álcool, é porque realmente o álcool é algo ruim para nós. Não só porque entorpece os pensamentos, e isso, quando isso acontece, Satanás se aproveita, mas também porque afeta todo o corpo, todo o organismo. E nós precisamos buscar uma vida saudável, como a lição de jovens dessa semana está nos mostrando, né? Enfim, vou aqui rapidamente pensar alguns trechos da lição dessa semana que tem como base este texto que acabamos de ler, Efésios 5, de 1 a 20. Aqui a lição lembra de Coríntios, né? 1 Coríntios 6, 12 a 20, um texto que fala também mais ou menos o que Paulo fala aqui aos Efésios, né? Que eles viviam nas trevas antes e agora passaram a viver na luz, pessoas que praticavam vários tipos de pecados, pecados de ordem sexual, pecados de outra natureza, mas que foram transformadas por Deus, foram salvas por Cristo e transformadas em pessoas que viviam em santidade a partir dali. Banquetes de ricos regularmente exibiam os comportamentos que Paulo censurou em Efésios 5. Embriaguez, linguagem grosseira, entretenimento indecente e atos imorais. Depois nós vemos aqui também na parte de segunda-feira, vivendo como filhos da luz. Paulo escreveu, não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Então o apóstolo identificou o que pratica vários pecados sem arrependimento e nem vergonha, como pessoa imoral, impura ou avarenta. Fez uma avaliação direta. Os que estão em Cristo e destinados a participar do seu futuro reino não devem agir como aqueles que não estão. Paulo exortou, vivam como filhos da luz, e seguiu com um novo preceito, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. O pagão busca o prazer através da imoralidade sexual e toda impureza ou avareza. O objetivo do crente é dramaticamente distinto desse. Não agradar a si mesmo, mas a Deus. Ele busca então o que é agradável ou aceitável ao Senhor, porque isso é o melhor para a sua vida. Terça-feira, desperte você que está dormindo. Paulo defendia uma estratégia para mostrar a bondade divina. Os crentes deviam expor as obras infrutíferas das trevas, exibindo a alternativa justa para que todos vissem e pudessem tomar a sua decisão. Quarta-feira, nós temos aqui arrematando as pechinchas. Interessante isso, né? Porque, olha só, não buscamos sabedoria no nosso interior, como fazem alguns que buscam iluminação dentro de si, né? Ser sábio é ir além de si mesmo, procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Essa é a postura do cristão. Sabe que não está nele a sabedoria, mas em Deus. Aí vem uma explicação aqui de duas palavras gregas interessantes. Paulo também incentivou o discipulado intencional com a imagem de aproveitar bem o tempo, ou aproveitar ao máximo cada oportunidade. Paulo usou o verbo exagorazo, extraído da linguagem comercial, sendo uma forma abrangente do verbo comprar, e significa comprar as pechinchas, aproveitar as boas oportunidades que a vida nos oferece, que Deus nos oferece, né? Não perder essas oportunidades. Isso é aproveitar bem o tempo. Tempo que vem de kairos, que descreve uma oportunidade. O tempo até o fim é um período a ser aproveitado ao máximo. É um momento desafiador porque os dias são maus. A tentação para desperdiçar nosso tempo, né, hoje em dia é muito grande. Então, nesses dias maus, temos que pedir a Deus sabedoria para aproveitar bem o tempo. E quinta-feira fala sobre a adoração cheia do Espírito, né? A questão do vinho, da clareza mental,
E termina dizendo assim, que na expressão cânticos espirituais, o adjetivo espiritual, do grego pneumáticos, destaca o papel do Espírito Santo na adoração, uma vez que o termo descreve canções inspiradas no Espírito Santo ou cheias do Espírito. Portanto, o esboço que Paulo fez da adoração cristã primitiva retrata os três membros da divindade como participantes ativos. Aqui eu posso também mencionar a importância do louvor aprovado por Deus. Cânticos espirituais, músicas que nos aproximam de Deus, nos aproximam do céu, do reino de Deus, e não que nos afastam dele. Músicas que degradam, músicas que só exaltam talvez paixões sensuais, só tem que ver com os sentidos e não com esse ato de nos aproximar de Deus para a adoração genuína. Cuidemos com a música que escolhemos para o nosso louvor. Cuidemos com as músicas que entoamos na igreja, que selecionamos para fazer o louvor na igreja. Ali precisamos de músicas que nos aproximem de Deus, nos levem a um estado mental de tranquilidade, de adoração sóbria, racional, como Paulo diz, culto racional, e não músicas que nos afastam desse tipo de sentimento e nos entorpecem como o vinho. Que lição importante, não é verdade? Quantos ensinamentos importantes obtivemos aqui de Efésios capítulo 5, versos 1 a 20. Estude a sua lição. Não desperdice seu tempo com coisas que não edificam, mas tome tempo para conhecer a vontade de Deus. Vamos orar? Amantíssimo Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, por mais essas instruções, esses conselhos que Tu nos dás por meio da Tua palavra e da lição da Escola Sabatina. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática todos os conselhos que aprendemos aqui através de Paulo. Ajuda-nos a administrar bem o nosso tempo, para que possamos crescer sempre mais e mais espiritualmente à semelhança do nosso Deus, como abre ali o texto de Efésios capítulo 5. Dá-nos a Tua paz, Senhor, um bom restante de semana. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.